Boa noite para todos, que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, que o Santo Maravilhoso Espírito esteja dentro de cada coração nesta noite. E boa noite para vocês que estão aqui presentes, que o Papai dos Céus os ilumine. Nesse momento vamos louvar nosso Deus, vamos cantar, e todos que estão em casa, com certeza cante conosco. Para sempre vou te amar. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. Isso eu vou pedir, que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade vir chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém, Senhor. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. De um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Me deu a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade vir chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Cante juntos. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém, Senhor Jesus. É tão maravilhoso ter o nosso Deus próximo de mim, próximo de você. Tão bom saber que um Deus Todo-Poderoso nos ama. Vamos cantar, vamos entoar canções para esse Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a majestade. Que o Santo Maravilhoso Espírito esteja penetrante dentro do teu coração, que nós possamos entender que sem Ele nós somos apenas pó, mas com eles, Ele mesmo diz, somos mais que vencedor. Cantaremos hoje juntos.
minha terra, meu chão, com meu suor comprei, com meu suor lavrei minha presunção. Tudo que planejei nunca cheguei a ter, nunca cheguei a ser tudo que sonhei. Entre as unhas vejo o pó, ele me diz quem sou. Nesta terra eu me entreguei, nela eu me enterrei. Tal como o pó, nada mais é do que pó, e esse sou eu sem teu ar. Só um tufão para rachar esse chão e desfazer do torrão. Eu quero voltar a ser pó, pra te deixar me guiar com tua mão. Eu quero voltar a ser pó, pra te deixar me guiar com tua mão. Vendo as marcas nas mãos, lembro das marcas do chão. Lembro que terra eu sou, dela eu nasci. Desta terra eu comi, nela tua graça eu vi. Feito da terra eu sou, obra da tua mão. Logo quando me cansar, nela vou te esperar. Por teu sopro aguardar, com ele eu acordar. Tal como o pó, nada mais é do que pó, e esse sou eu sem teu ar. Só um tufão para rachar esse chão e desfazer do torrão. Eu quero voltar a ser pó, pra te deixar me guiar com tua mão. Eu quero voltar a ser pó, pra te deixar me guiar com tua mão. Quem da terra me fez, foi que me fez assim. Foi que soprou em mim, sou vento pó. Que meu Deus e o seu Deus estejam integralmente louvado. Obrigado. Queremos cumprimentar cada um de vocês que aqui estão presentes, também vocês que estão nos assistindo pela internet. Sabemos que esse momento é um momento especial, onde fazemos os nossos pedidos de oração e agradecimento, mas, em virtude do tempo escasso, nós iremos apenas estar intercedendo através da oração pelos pedidos e também o próprio agradecimento a Deus. Para isso, pedimos que aqueles que aqui estão possam se colocar em pé e você em sua casa também possa estar em espírito de adoração e assim buscaremos a presença de nosso Deus.
Mais uma vez te agradecemos, bom Deus, pela oportunidade concedida de podermos estar em tua casa de oração e podermos louvar o teu santo nome. De maneira especial, nós queremos apresentar a ti os pedidos que estão sendo postados pela internet e muitos que aqui há no coração de nossos irmãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Senhor, temos certeza que seus olhos estão voltados a cada um deles. Possa curar aqueles que têm necessidade da saúde física, prover o alimento àquele que tem necessidade do pão material. O Senhor possa também prover o trabalho para aqueles que necessitam. Também de uma maneira especial, Senhor, queremos que Teu Santo Espírito ilumine nosso irmão Felisberto, que irá dar continuidade às palestras do Apocalipse, e que esta mensagem possa nos ajudar a nos aproximarmos mais de Ti. Com perdão de nossos pecados, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja. É bom vê-los aqui novamente. Estou feliz por estar aqui com poucos irmãos, dentro da medida, né, que os governadores pedem de cada estado. Tem uma porcentagem de 25%, temos até menos, mas louvado seja Deus, porque aqueles que puderem estar aqui e aqueles que nos assistem também em casa, que Deus também possa abençoar. Quero dizer a cada um de vocês que as orações que cada um de vocês aqui faz, com certeza não é passado em vão. Tudo aquilo que você veio buscar na palavra de Deus, antes que você abrisse a tua boca, Deus já sabia do propósito do teu coração. Ele estava esperando apenas que nós externasse, que nós colocássemos para fora o desejo do nosso coração para que Ele possa te atender. E todo pedido que você está fazendo aqui, eu tenho certeza que se eu pudesse pedir para você contar uma experiência, um milagre, certamente você contaria. Talvez você ainda vai ter uma oportunidade durante esse período aqui de maio de contar alguma experiência que Deus fez na tua vida por estar firme com Jesus. Então o pedido que você está fazendo, o pedido que cada um de vocês faz, em nome de Jesus, nós aqui, irmãos, nós não viemos nem fazer nenhuma brincadeira, nós aqui não vamos fazer nenhum teatro, tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos nesse legado, nessa atmosfera e no poder que nos é atingido pelo Espírito Santo, que chega na casa de cada um de vocês, na cada lar da vida de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui apenas é a palavra que vai ser colocada, vai ser estendida para a salvação de todas as pessoas. Eu costumo sempre dizer uma história que tinha uma mulher que ela não falava da salvação, ela gostava muito de falar da vida das pessoas. E essa mulher, um dia, o pastor tinha um desejo muito grande de falar para ela: irmã, a senhora está com a língua um pouco solta aí, e eu precisava um dia falar com essa irmã e falar para ela que não dá para a gente ter essa conduta dentro dos parâmetros de Deus. E ele esperou um momento adequado para conversar com a irmã. E um dia choveu muito, era um dia de semana, choveu muito, e aquela irmã que às vezes fazia muita fofoca, as pessoas diziam: aquela irmã faz muita fofoca, coisa parecida. Aquela irmã foi a única pessoa que veio na igreja naquele meio de semana. E o pastor então pensou o seguinte: olha, hoje eu vou pregar sobre a língua, vai ser a oportunidade que eu vou falar, para que quem sabe essa pessoa possa entender o que eu estou falando. E aí o pastor pegou o capítulo 3 ali de Tiago e começou a falar, que a língua é um pequeno órgão, mas ele faz muito mal a todas as pessoas, e isso e aquilo, e foi falando, e aí terminou a mensagem. Depois ele perguntou para a irmã: olha, irmã, que mensagem, assim, que mensagem, pastor? E aí o pastor então perguntou: e a irmã gostou da mensagem? Ela disse assim: pastor, que mensagem linda que o senhor pregou. Pena que os fofoqueiros não vieram hoje na igreja, pastor. Não tem jeito, A vida continua, irmãos? Mas, queridos, eu queria que vocês abrissem hoje a palavra que nós vamos estudar no capítulo 2 ainda, de Apocalipse,
que chama-se a Carta de Tiatira. A Carta de Tiatira. Esse aqui, ou essa aqui, no capítulo 2, verso 18 do Apocalipse, é onde nós vamos fazer o nosso estudo desse domingo. E logo nós podemos ver que Tiatira aqui, ela significa a igreja sacrifício de contrição. Sacrifício de contrição é o significado do período desta igreja. E o que significa esse sacrifício de contrição? Embora o povo tivesse vivendo um período que nós vamos falar aqui, é o maior período da história da Idade Média, ou da Idade Escura, o povo estava vivendo o quê? De forma contrita, ou seja, alguns estavam vivendo de forma contrita, porque a mensagem é para aqueles que recebem a palavra. E essa contrição, essa palavra Tiatira, que significa sacrifício de contrição, ela na verdade, ela quer mostrar que a pessoa que está contrita é a pessoa que está verdadeiramente arrependida para voltar aos propósitos de Deus. E a pessoa que ela está contrita, ela tem 3 elementos. Ela tem o convite, ela tem a absolvição, e aí ela tem, na verdade, além do convite, da absolvição, ela tem também, um pouco antes, a confissão. Isso significa uma pessoa que está, ou as pessoas que deveriam estar contritas nesse sacrifício de contrição. A igreja de Tiatira, eu estou dando alguns parâmetros aqui iniciais, e já entramos aqui propriamente no versículo, mas essa igreja de Tiatira que se encontra aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 18, ela tem o início dela em 538 depois de Cristo. Então, só lembrando o que nós já estudamos, Éfeso, do ano 34 ao ano 100, depois nós temos a igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313, depois nós temos a igreja de Pérgamo, do ano 313 ao ano 537, e aqui em 538, nós entramos na igreja de Tiatira, ou na 4ª igreja das igrejas dos períodos do livro do Apocalipse. E aqui, na 4ª igreja, logo já de início, terminando a igreja que nós estávamos falando, que era a igreja de Pérgamo antes, o Império Romano estava agora dando tchauzinho. Tchauzinho para quê? Porque o Império Romano, que iniciou o seu ano em 168 a.C., agora esse império estava terminando o seu trabalho, pelo menos por hora, em 476 depois de Cristo, cujo último imperador de Roma foi Rômulo, nesse ano 476 depois de Cristo. Quando termina então 476 depois de Cristo, logo o império passa a bola da vez, vamos dizer numa linguagem clara aqui, passa a bola para a igreja. Lembra que eu falei para a igreja de Pérgamo que houve uma aliança do Estado com a igreja? Agora a igreja, através de um poder que a gente chamava da ponta pequena, que está lá no capítulo 7, verso 24 de Daniel, deveria assumir esse poder, e esse poder ele deveria se sobressair durante 1260 anos. Nós já vamos repassar isso aqui para os irmãos. Então, só para vocês poderem entender o contexto da história, nós entramos aqui na igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade que trabalhava muito com a questão do bronze, com a questão do tecido. Era um lugar que foi inovado por Seleuco Nicanor em 280 a.C. E essa Tiatira, por ser uma cidade muito homogênea no seu desenvolvimento, principalmente no que diz do latão, no bronze, no tecido, ela conseguiu desenvolver um bom trabalho. Hoje é chamado na Turquia de Aksar, e ali tem mais de 200 mil habitantes, mas essa cidade ainda existe na Turquia, o que era essa Tiatira aqui do livro do Apocalipse, né, que nós vamos considerar. Muito bem, para nós falarmos a respeito da igreja de Tiatira, é importante nós então observarmos o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 2, verso 18. Me acompanha aí, então, vocês, se o Leandro quiser colocar na tela, no capítulo 2, verso 18. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo
e os pés semelhante ao bronze polido. Você já observa aqui no início dessa carta, que ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus. Eu não sei se você percebe que talvez seja uma das únicas das vezes que existe na Bíblia esse nome chamado Filho de Deus. E muitas pessoas podem dizer assim, puxa, Filho de Deus, então Deus é o Pai de Jesus. Essa nomenclatura que a gente usa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é que existe um ser criado, é que facilita para a gente individualizar as pessoas do eterno. Então a gente fala Deus Pai, então ele é eterno, ele é Pai, ele é Deus. Deus Filho, ele é Deus, ele não é criado, ele é Jesus. É que nós transferimos para a questão de humanidade, né, Pai e Filho. Então o Pai é aquele que, na verdade, é a sequência para você vir à existência. Não é o caso aqui da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são coeternos. Porém, é chamado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, apenas aqui uma referência. Mas assim como existe o Deus Pai, e existe o Deus Filho, existe também no Apocalipse, e logo na igreja de Tiatira vai surgir o quê? Não o Filho de Deus, mas o Filho da perdição. Então, existe os filhos de Deus e existe os filhos da perdição. As pessoas dizem assim, até mesmo se perguntam, todos nós somos filhos de Deus? Será que essa colocação, esse conceito está errado dentro do termo teológico? Não, nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz lá em São João 8,44, que tem algumas pessoas que são filhos do demônio. Nós somos o quê? Seres criados por Deus. Todos nós somos seres criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Entenda isso. Você passa, ou eu passo, ou nós passamos a ser filho de Deus, na medida que nós aceitamos o nosso Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Senão a gente apenas, as pessoas dizem assim, mas nós somos filhos do mesmo Deus. Talvez no seu conceito, você possa até dizer isso. Talvez até por uma falta de informação. Mas é só para fazer essa distinção de criatura, né, e de filho. Então vejam aqui, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós já falamos muitas coisas a respeito aqui dessa figura. E aí no verso 19 diz assim, conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a fé, o teu serviço. Na igreja de Tiatira, meus irmãos, na igreja de Tiatira, nós podemos observar que muitas pessoas tiveram que perseverar. Só que perseverar no quê? Perseverar no amor, no sacrifício. Elas tiveram que perseverar também naquilo que elas colocaram no seu coração para viver. Deus conhecia por essa perseverança as obras que elas faziam. E por que ele está falando isso? Porque no período da igreja de Tiatira, agora o Estado que havia transferido para esse período, de 538, e vai até 1798, durante 1260 anos, passaria inclusive pela igreja de Sardes e pegaria um pouco da igreja de Filadélfia, mas inicia aqui na igreja de Tiatira, e essa igreja de Tiatira tinha irmãos que eram o quê? Perseverantes. E por que eles eram perseverantes? Porque eram pessoas que, a despeito do que acontecia naquele momento em que as pessoas eram dizimadas na Santa Sé Romana, por não aceitar o Evangelho, e então eles eram considerados como hereges, e os hereges então deveriam ser colocados nas fogueiras, para serem queimados através de betume, e ali então eles tinham que pagar suas indulgências, para que eles pudessem ter uma cadeira no céu, e lá então eles ser salvos.
É esse período que nós não tínhamos liberdade religiosa. E se nós não tínhamos liberdade religiosa, nós não poderíamos, como cristãos, como os irmãos do passado, né, como os valdenses, que tiveram que se refugiar, né, nos ermos solitários, nos montes, porque eram pessoas perseverantes, eram pessoas que tinham boas obras, mas essas obras agora elas não poderiam ser colocadas de forma clara, porque a própria igreja é que estava o quê? Maltratando a igreja. Não era mais o Estado que perseguia a igreja, mas era a própria igreja que perseguia os seus membros. Eles não tinham o quê? Liberdade. Olha, o Brasil, para nós chamarmos a atenção aqui, no Brasil, 82% das pessoas hoje aqui do Brasil têm alguma questão de ordem religiosa. Por que as pessoas gostam de investir aqui no Brasil, ou pelo menos deveriam investir no Brasil? Porque nós não temos problema de religião. Os maiores problemas dos países aí fora são questões de ordem religiosa e questão de ordem territorial, que é um problema que nós não temos aqui. Se nós formos até a Coreia do Norte, sabe-se, e pelo menos estudiosos, que existe mais de 50 mil irmãos nossos, ainda que não seja da mesma denominação, mas são irmãos nossos em Cristo Jesus, que estão em calabouços, que estão sofrendo, né, torturas, que não têm alimentos para comer, e ali estão sofrendo porque defende o entendimento que Deus ou Jesus é o seu Senhor. Se nós formos em alguns países aqui, fora, talvez do continente europeu, ou até mesmo asiático, nós vamos ver que muitos dos nossos irmãos hoje estão sofrendo porque são perseverantes na palavra. Ser perseverante significa renunciar, e essa igreja nesse período, ela estava sendo perseverante, mas pela sua perseverança, ela era considerada herege. Por isso que a Bíblia vai falar logo no verso 20, né, que diz assim: Tenho, porém contra ti que toleres essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos e praticam a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sacrificada aos ídolos. Irmãos, se você pegar esse período da igreja de Tiatira, que é o maior período da história, porque essa igreja que está vivendo nesse período de Tiatira, eles tinham um problema, e aqui no verso 20 vai dizer: Tenho, porém, contra ti que toleres o quê? Essa mulher chamada. Quem é a mulher na Bíblia, profeticamente? A igreja. Quem é essa Jezabel? É uma espécie de um poder ou de um sistema religioso que está fazendo da palavra de Deus, que lembra que nós falamos na igreja de Pérgamo, foi tirado algumas coisas dos mandamentos de Deus e colocado por outra, e alguém se colocando na posição de Deus, agora dizia que era o próprio Deus. E agora, na sequência, vem a igreja de Tiatira, já com essa mentalidade, esse conceito, e diz, então, que a partir daquelas pessoas que não aceitassem essa doutrina ou desse sistema chamado Jezabel, e nós sabemos que Jezabel, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, né, ou desde o capítulo 16, vai falando que Jezabel era uma profetisa, que era de povos pagãos, e que essa mulher, então, casou-se com o rei de Israel, que era o rei Acabe. O rei Acabe, que embora fosse uma pessoa boa militarmente, era um frouxo na questão de ordem religiosa. Tanto é verdade que ao casar com Jezabel, que era uma sacerdotisa pagã, esse Acabe, que era o rei de Israel, acabou construindo um templo
para Baal, era para quem essa profetisa adorava, e Baal era aquele Deus, segundo o que nós temos no livro, principalmente de Jeremias, capítulo 16 ali, vai falar que ele sacrificava, inclusive pessoas levavam os seus filhos em sacrifício, até mesmo numa bandeja incendiada de fogo por baixo, e ali eles cozinhavam as suas crianças para oferecer ao Deus Baal. E essa Jezabel, ela foi incorporada dentro do sistema de Israel, porque Acabe se levou pelas afeições daquela mulher, aceitou, e aí Israel começou a viver o quê? Uma idolatria e uma questão de ordem de prostituição. Agora, aquilo que acontecia lá no ano 700 e pouco, do Antigo Testamento, ou antes de Cristo, essa mesma mensagem vem para a igreja de Tiatira, nos anos de 538, quando esse poder, quando essa igreja, ela tem a mesma estrutura no significado de trazer para a igreja, que não era mais uma igreja pura, embora fosse a igreja oficial, que se reconhece até hoje, era a igreja oficial, mas as suas obras, ou as suas doutrinas, a sua mensagem, não era a mensagem pura do Evangelho. Então, a prostituição, a idolatria e todo tipo de sorte pecaminosa acabou influenciando, e as pessoas então buscavam a salvação através das obras. Quanto mais você dava, quanto mais você tinha, e as pessoas naquele tempo, irmãos, o máximo que as pessoas viviam, pela situação da época, era de 30 a 35 anos de idade. As pessoas não viviam mais do que isso. Pela situação caótica, porque era explorada, porque não tinham nada. Hoje, se você for aqui em Moçambique, um pouco mais de Moçambique, aqui umas 2 horas depois, existem regiões lá, queridos, que você que me assiste, tem pessoas que vão para lá, e é chão batido, não tem nada, não tem estrutura. As pessoas, para fazer as suas necessidades fisiológicas, elas vão no meio do mato. As pessoas bebem água totalmente contaminada. As pessoas, o máximo que elas vivem é 50, 55 anos de idade, porque elas vão morrer tudo. A comida é das mais difíceis possíveis e imaginárias. Sabe qual é que é a alegria deles? É quando eles vão na igreja. E sabe quanto tempo eles levam para chegar numa igreja lá? De 3 a 4 horas para chegar à igreja. Porque às vezes tem até uma sopinha, um pãozinho para eles comer. Mas sabe como é que eles chegam na igreja? Eles chegam louvando, adorando a Deus, e vão levar mais de 3 a 4 horas para chegar em casa louvando e adorando o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Criador. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos preguiça de ir na igreja. Nós, às vezes, temos uma geração que, às vezes, nós botamos uma roupinha e vamos na igreja e nós vamos achar que vamos quebrar o galho de Deus indo na igreja. Nós não vamos fazer isso, queridos. Essa igreja era uma igreja diferente, era um outro tipo de igreja, porque era perseverante. E porque ela, então, não era sustentada pelo poder de Jezabel, em razão da sua apostasia, porque, veja, eram muitas pessoas que existiam ali, mas muitas pessoas eram apóstatas, embora estavam vivendo no núcleo eclesiástico daquele momento. Muitos de nós que estamos vivendo nos dias de hoje, através de muitas coisas, nós podemos olhar para muitas pessoas, mas talvez nem todas estão vivendo o puro evangelho, senão sendo seduzidos por esse poder de Jezabel. Talvez não falado, porque as maiores perseguições, irmãos, que nós sofremos, as maiores problemas que como nós temos, não é as pessoas lá de fora, são as pessoas de dentro. As pessoas de dentro com o seu olhar, as pessoas de dentro muitas vezes com uma maneira, a conduta como se portam perante nós, é que muitas vezes levam os nossos irmãos, que estão mais fracos na igreja, a sair da fé. Por isso nós devemos observar a nossa conduta. Por isso nós devemos observar como está a nossa vida com Jesus, para não machucar as pessoas. Assim como Deus coloca os fiéis servos de Deus na sua santa casa, no seu trabalho, no seu ministério, Satanás também coloca pessoas para, quem sabe,
triturar ou muitas vezes desfazer as obras que Deus quer fazer na nossa vida. Jezabel. Lá em Pérgamos tínhamos Balaão, aqui nós temos uma Jezabel, uma profetisa, uma idólatra, um sistema, uma igreja, um poder, e que as pessoas vão gostando disso. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, você que me assiste, o pecado é gostoso. Por que eu e você pecamos? Porque o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava, ninguém fazia. Então nós aqui, como aquela igreja vivia, era muito mais fácil estar escorado, amparado pela pessoa da igreja de Estado junto, e aqui tão somente era a própria igreja, que aqueles que não concordavam, então eram mortos. A Bíblia diz aqui, no verso 20, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se nós olharmos para a igreja de Tiatira, e o que eles praticavam, comendo todo tipo de coisa sacrificada aos ídolos, aos deuses, se envolvendo das mais sórdidas situações no que diz respeito à sua vida íntima, mas que todos nós estamos patentes aos olhos de Deus. A igreja vivia nesse estado. Então o verso 21 diz assim na igreja para Tiatira: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição, ela quer ser prostituta, ela gosta disso, ela faz isso, ela ama as coisas da carne porque não vive no Espírito. E o que é viver no Espírito, meus irmãos e minhas irmãs? Os valdeus, os guinotes, eram servos do Senhor que tinham o quê? Fugido para a igreja do deserto. Eles foram, e a Bíblia diz que eles foram sustentados. Abra a sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, capítulo 12. Talvez fica mais fácil, né, nós interpretarmos o que nós estamos falando. Capítulo 12 do Apocalipse, verso 6, vai falar assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Essa era a igreja, irmãos. A igreja que estava no período de Tiatira, que tinha fugido para o deserto, e lá Deus tinha que sustentar esses irmãos e essas irmãs, que lá estavam, porque eles não podiam pregar o evangelho puro. Porque se eles pregassem, então eles eram dizimados, eles eram mortos. Por isso que muitas pessoas viviam em circunstâncias difíceis e morriam cedo. Eles não conseguiam sobreviver. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis arrepender-se da sua prostituição. Porque, fala a verdade, irmãos, o poder ele corrompe. O poder, ele faz com que a pessoa, ela mude a sua mentalidade. Por que nós, como pessoas, nos submetemos ao poder? La Boétie, um grande escritor francês, dizia que nós, como seres humanos, nos submetemos ao poder ou por medo, ou por costume, ou por conveniência. A pergunta que talvez você tenha que fazer: por que você se submete ao poder? Thomas Hobbes, um grande pensador do século XVI, ele diz assim: o homem é uma pessoa muito mal. Ele é uma pessoa muito mal. Ele nasce mal e permanece mal. Já vem um outro entendido, filósofo, ele fala assim, Rousseau, talvez você que já estudou muita parte aí de áreas da ciência, humanas, sabe disso. Ele vai dizer, não, o homem, ele não nasce mal, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe ele, e aí ele fica mal. Nicolas Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, olha, por que o homem, ele quer chegar ao poder? E como ele chega no poder e como é que ele se mantém no poder?
Como que você faz isso? E talvez esse seja um dos livros de cabeceira de muitas autoridades, até mesmo eclesiásticas, que tem em nosso meio, usando muitas vezes um pano de fundo como igreja, mas está lá. E um dos mandamentos, e tem um livro chamado O Príncipe, de Nicolas Maquiavel, ele vai dizer o seguinte: faça o bem aos poucos, e o mal uma única vez. Se eu tenho que dar R$100 para uma pessoa, eu não dou R$100, o bem eu faço aos pouquinhos, eu dou R$1 todo dia para a pessoa, e a pessoa vai ficar feliz comigo. Mas o mal eu faço uma única vez, dou uma pancada só. Faça o mal uma única vez, mas o bem aos pouquinhos. Ele disse, faça o mal, mas finja fazer o bem. É um dos mandamentos. Ele diz, mate os seus inimigos, e quando necessário, mate os seus amigos. Essa era um tipo de instituição que estava usando o nome e a figura da igreja com o nome de Cristo, mas estava vivendo o quê? O êxtase do poder. E humanamente falando, o homem muitas vezes ele delicia com o poder, e ele não sabe o que ele faz com o poder. Às vezes Deus pega a pessoa do jeito que ela está, transforma a vida da pessoa, melhora a vida da pessoa, coloca numa situação melhor. A pessoa que agora tem o poder nas suas mãos para poder gerenciar, ele faz o quê? Ele se lambuza. Ele não vem mais nos cultos, ela não vem mais fazer a sua oração, ele não vem mais louvar a Deus. Porque é isso que acontece na prática. Hoje você não pode falar absolutamente nada, porque se você falar alguma coisa, você é uma pessoa radical. Não é verdade? Então, o tipo de pessoa que nós estamos vivendo hoje, essa geração que nós estamos vivendo hoje, é uma geração muito fraca. É uma geração que a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Os nossos irmãos lá no passado, como na igreja de Esmirna, que deram a sua vida nas arenas e eram mortos, eles não reclamavam. Mas nós até para irmos na igreja e para chegarmos até a hora do culto, nós temos uma dificuldade muito grande. Talvez terá que ser feita uma perseguição acirrada nesses últimos dias. Olha, veja o que está acontecendo, meus irmãos. Na questão da... Eu vou só fugir um pouquinho aqui na questão da pandemia. Sabe o que vai acontecer depois dessa pandemia? Sabe o que vai acontecer depois dessa pandemia? Escute o que eu estou falando para vocês. Sabe qual é a conclusão que vão chegar? Vão chegar e vão dizer, sabe quem é que curou as pessoas? Foi a ciência. Deus não fez nada por nós. Sabe o que vai acontecer? Se o povo já era incrédulo, vai ficar mais incrédulo ainda. Porque vão acreditar que quem curou foi a medicina, quem curou foi a ciência, que Deus não fez nada. E nesse momento Deus está movendo as águas. A igreja está passando por uma verdadeira sacudidura. Porque aquelas pessoas que Deus chamava na igreja de Tiatira para que se arrependessem, elas não queriam se arrepender, elas não queriam voltar, elas não queriam compromisso com nada, elas fugiam de tudo que se falava de Deus, até muitas vezes escutavam, mas se incomodavam, porque estavam vivendo numa vida de conforto. E como é bom viver uma vida de conforto, né? Como é gostoso nós vivermos no nosso palácio da nossa comodidade. Mas aí quando você sai daí, quando a prova chega até você, como chega a todos nós, um dia pode ser que chegue na sua porta. E Deus quer preparar cada um de nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos e quantos dos nossos queridos irmãos, pessoas que nós conhecemos, nós já perdemos. Não precisa uma perseguição vir, irmãos. Não precisa alguma coisa difícil de acontecer. Basta que você durma e não acorde amanhã. O Jesus já veio para você. Mas Jesus não tem interesse que você se perca. Jesus não tem interesse que você acabe muitas vezes sendo derrotado pelo inimigo. O interesse de Jesus é que você se salve, que você se arrependa. Mas o seu arrependimento não pode ser um arrependimento de crocodilo. O arrependimento não pode ser um arrependimento emocional. O arrependimento não pode ser um arrependimento que às vezes nós dizemos alguma coisa e depois nós voltamos. É um arrependimento sincero da razão, é da contrição, é desse sacrifício, é de fazer um giro de 360 graus. Por isso a igreja de Tiatira, ela estava vivendo esse momento. Esse momento que começa no ano 538. Esse momento em que esse poder assume a legalidade. E agora ele continua, mas a própria igreja pura do Evangelho, essa não poderia continuar. Então, no verso 22,
eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Ela quem? A Jezabel. Quem é a Jezabel? É o poder religioso que está implantado naquela época e que vem até os nossos dias, mas de forma muito mais precisa e muito mais contundente naquela época. Diz ainda o verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Sabe, Jesus está e Deus está falando para nós, irmãos, como falou o arrependimento para eles. Se você for lá no capítulo 18, verso 4 do livro do Apocalipse, ele vai dizer, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Porque sabe, irmãos, nós aqui na terra, nós temos dois tipos de igreja. Nós temos uma igreja que nós podemos dizer que é uma igreja visível. E o que seria essa igreja visível? Se você pegar, abra lá, Leandro, no capítulo 10, verso 16 de São João. Capítulo 10, verso 16 de São João. Vamos ver o que diz ali. Capítulo 10, verso 16 de João. Ainda tenho o quê? Outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Pode deixar aqui um pouquinho parado, viu, Leandro? Melhor dizendo, coloca lá, Leandro, agora em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Depois tu volta para aí, 12, 17, de Apocalipse. Olha aqui a igreja visível. Qual que é a igreja visível? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o quê? O testemunho de Jesus. E lá no capítulo 19, verso 10, não precisa colocar de Apocalipse, o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de profecia. Muito bem, então aqui nós temos uma igreja verdadeira, a que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa é a igreja visível. Agora nós temos lá uma igreja invisível, que a despeito de não ter a luz total, ela diz assim, irou-se o dragão, ou melhor dizendo, lá no 10, 16 de João, vamos voltar lá de novo, 10, 16 de João. Essa é a igreja invisível, essa é a igreja invisível, né? Vamos voltar lá novamente. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Deus também tem ovelhas em outros apriscos. Por isso você que me assiste, você que é meu irmão, não importa se você é católico, se é protestante, se você é pentecostal, você é meu irmão em Cristo Jesus. E eu e você queremos ir para o mesmo céu. E Deus não vai salvar por placa de igreja, mas pela luz que Ele dá para cada um de nós. Por isso, Deus está convidando cada um de nós nesta noite para esse verdadeiro arrependimento. Mas Ele chama a cada um de nós, antes que nós venhamos a ser o quê? Destruído. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, há uma só morte, depois disso vem o juízo. Nós temos que aproveitar tudo que nós temos nesta vida, para podermos entregar o nosso coração, a nossa vida, nos arrepender, fazer um sacrifício de contrição, para que nós possamos sair, né, dessa igreja como muitos saíram, porque Jesus diz, sai dela o quê? Povo meu, sai daquilo que está te prostituindo, sai daquilo que está te enganando. Agora, se você está gostando, e você não faz nenhum sacrifício por Jesus, então, lá no dia do julgamento, do juízo final, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. A igreja de Tiatira não vai poder dizer, porque muitos acabaram aceitando a voz da mensagem. E diz, verso 24 do capítulo ainda 2. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. A vida que eles tiverem em Tiatira, o sofrimento que eles tiverem em Tiatira, a igreja verdadeira que se arrependeu, ele diz, eu não vou colocar uma carga novamente sobre cada um de vocês. Não vou colocar. Sabe por que ele não vai colocar, irmãos? Porque a lição dessa semana, ela inclusive falava isso. Que as provas que nós passamos aqui,
elas não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou na nossa mente, é o que Deus tem preparado para nós. Nós sofremos a todo momento. Nós estamos a todo momento sendo bombardeados em todos os aspectos. Quando eu falo para vocês, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que Paulo está falando, a nossa luta é contra as potestades do mal, e as potestades do mal nós só conseguimos vencer quando nós entregamos a Jesus, porque é Jesus que batalha por nós. Por isso que você que me assiste, você que está acompanhando essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: você só vai ser vitorioso na sua vida, você só vai conseguir alcançar o que você está pedindo, se você abrir mão de tudo que está te impedindo de se aproximar a Jesus. Talvez o que você está sonhando para a tua vida, Deus quer cumprir, vai cumprir, a palavra dele não volta atrás. Mas depende só de você. Depende de mim, depende de nós. Como dói às vezes, talvez Deus no seu santo templo, Ele olha para cada um de nós, vê seus filhos. E vou falar, irmãos, a igreja de Tiatira, que durante o maior período da sua história, os nossos irmãos eram mortos, eram hereges, porque não queria viver dentro de um sincretismo religioso. Quando a minha mãe, ela aceitou a mensagem do Evangelho, a minha mãe não era da igreja, dessa doutrina, mas era de uma grande igreja, a Igreja Assembleia de Deus, da qual eu tenho inclusive parentes lá. Uma grande igreja. Mas eu fui um dos primeiros a receber essa mensagem na minha casa. E ela falou assim: filho, eu quero que Deus me revele se essa igreja que você está seguindo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque de repente abriram-se os livros. Assim como nós estamos abrindo aqui os livros para vocês durante os domingos sobre cada igreja. E quando foi aberto os livros, ela começou a enxergar doutrinas e mensagens que até então ela não conhecia. Porque às vezes, irmãos, nós mesmos somos combatidos aí fora, já fomos mais. E eu falei para ela assim: mãe, a senhora precisa ir na igreja. E ela disse: o primeiro, assim que der, eu vou na igreja. Eu lembro que, numa sexta-feira à noite, ela teve um sonho, que depois desse sonho, ela contando posteriormente, era o mesmo sonho que a irmã White teve, quando ela foi até o céu. Ela recebeu um tipo de um leite, e ela tomou isso, e ela voltou. E quando ela voltou, disse assim: era muito ruim o caminho para cá, eu não queria voltar. E no sábado pela manhã, como ela pedia a revelação para Deus, ela chegou na igreja, e quando ela apertou a mão do pastor da igreja, no sábado pela manhã, ela disse: eu pedi uma revelação para Deus, e Deus me deu essa revelação, porque o homem do sonho é o pastor desta igreja. Ela não teve dúvida de que toda aquela mensagem, que então foi aberto para ela, ela recepcionou. Dias depois, ela veio dormir
no Senhor quando estava assistindo uma escola sabatina dentro da igreja. Deus já tinha um propósito na vida da minha mãe. Deus tem um propósito na vida daqueles que se foram por alguma enfermidade. Porque o mal e o bem, irmãos, vêm para todos igualmente. Todos nós que estamos aqui, estamos sofrendo igual. O escudo que a lição da escola sabatina nos colocou nessa semana é o escudo da espiritualidade, do maligno não nos tocar. Mas nós vamos sofrer, mas Deus vai nos acompanhar todos os dias. E eu tenho certeza que naquele grande dia da manhã da ressurreição, e eu quero convidar o Jeová para vai cantar um louvor aqui para nós terminarmos. Na manhã da ressurreição eu quero ver a minha mãe. Eu quero estar lá olhando para ela, mãe, valeu a pena. A senhora morreu nessa mensagem, na mensagem verdadeira, na mensagem que foi pregada para todas as igrejas, inclusive essa igreja de Tiatira, ela foi pregada. E a senhora aceitou a minha mãe. E nós estamos juntos. Você que tem o seu parente, seu irmão, a sua mãe, o seu avô, sua tia, seu tio, seu amigo, sua amiga, você vai se encontrar lá. Se você perdeu tudo, mas encontrou esse caminho, você achou tudo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical e depois nós vamos orar aqui. Tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse templo, porque entrei não sei dizer. Sentei no canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti tua mão em minha mão, senti vontade de chorar. E agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. E agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor,
estou tão fraco, Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe todos. O livro do Apocalipse termina dizendo: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Que todos nós sabemos que a estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Somos nós que vamos, irmãos e irmãs, reger as nações. Tanto no livro do Apocalipse, capítulo 20, quando nós passarmos os 1000 anos na Nova Jerusalém, o apóstolo São Paulo, no capítulo 6, verso 3 de 1 Coríntios, diz que nós vamos julgar as nações. Então, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a voz da vitória. Vamos nos levantar e vamos orar a Deus para encerrar. Domingo que vem, nós estaremos aqui falando sobre a igreja de Sardes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso Deus e nosso Pai, quão bom, Senhor, estar nos teus braços de amor. Quão bom, Senhor, é confiar na tua palavra e nas tuas promessas. O Senhor prometeu que nós deveríamos ser perseverantes, manter a chama viva do amor. Mas para isso, Pai, nós precisamos o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Então, Senhor, nos recarregue a nossa vida. Todas as pessoas que estão assistindo, todos os irmãos que estão aqui, têm as suas lutas, têm as suas dificuldades, eu também tenho. Tenha misericórdia, Senhor, de cada pessoa que nos assiste. Vá ao encontro de cada uma delas e satisfaça as necessidades conforme a sua vontade. Nos leve, Senhor, nos dê uma semana repleta do teu poder, coberto pelos teus santos anjos. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Até domingo. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês.